A paz do Senhor Jesus, Igreja de Cristo Arena. Nós estamos no nosso primeiro podcast. Eu sou a Silvia Fernandes, estou aqui com o nosso pastor Leandro Paiva. Yes! Primeiro podcast, glória a Deus, a paz do Senhor, Igreja. Estamos aqui com o nosso presbítero Tiago Pérez. A paz do Senhor, Igreja. Estamos aqui com o Daniel Romão. A paz. Esse mês de julho a gente está com uma programação especial e nós vamos falar um pouquinho sobre oração e experiência com Deus. O tema do nosso mês vai ser Getsemane, porque a gente liga muito o Getsemane à oração, porque quando fala Getsemane para um crente raiz, já sabe, já tem a imagem lá do filme do Mel Gibson, do Jesus ajoelhado no Getsemane, orando, suando gotas de sangue, tendo um momento de intimidade, vulnerabilidade com Deus. Pastor, qual que foi a inspiração para a gente fazer esse tema do Getsemane? Por que Getsemane? Para que Getsemane? Seja feliz. Nós, em maio, logo nas primeiras, acho que na segunda semana de maio, Deus falou muito comigo, ore pela ceia de julho. E eu vim para a igreja e falei, olha, vamos orar pela ceia de julho, mês 7, ainda enfatizava, mês 7. E começamos a orar. E eu não sabia o porquê, só Deus falou, ore pela ceia de julho, e começamos a orar. Já no final de maio, o Caio me mandou uma mensagem falando assim, pastor, tivemos uma ideia de convocar as pessoas para orar, vamos montar um Getsemane na igreja e fazer um momento de oração? Eu falei, legal, mas pensei, montar o Getsemane do jeito que nós fizemos um cenário da Páscoa, né? Falei, custa dinheiro, vou montar uma vez para desmontar? Aí eu falei, não, Caio, a ideia é muito boa, vamos aproveitar melhor. E falei, deixa eu pensar. E aí já comecei, falei, poxa, se a gente montar um Getsemane, julho, eu posso usar tal, e começamos a pensar nisso. E eu falei, uau, Getsemane, oração. E aí isso já estava batendo um pouco no coração, de fazer um mês de oração, de fazer um mês de busca, de intensidade com Deus. Aí eu falei, se encaixa, vamos falar de Getsemane, eu faço 4 pregações sobre o Getsemane, falando sobre oração, enfatizando o momento de Jesus, e dali surgiu a programação de julho, o Getsemane. Excelente. Vamos aprender bastante durante esse mês todo de julho. E aproveitando, eu gostaria de saber o que é oração. Oração. Oração é um diálogo que você tem com Deus, diretamente com Deus, né? O que difere a nossa religião das outras religiões é o fato de nós acreditarmos que Jesus está vivo e assim nós podemos nos relacionar com Ele. E a oração é muito importante para a gente, que é ela que nos sustenta em fé, né? Ela que nos alicerça num relacionamento de verdade, num relacionamento verdadeiro com Cristo. Então é o passo fundamental para a vida cristã. Eu acrescentaria que oração é a nossa arma mais poderosa. E nós poderíamos pensar numa arma tanto de proteção quanto de ataque. Se pensar em uma defesa, a arma essencial de uma defesa. Se pensarmos no ataque, podemos considerar que a oração é uma bomba atômica. E a oração é a forma de nos relacionarmos com Deus. Então, às vezes o crente fala assim, eu oro todo dia. E às vezes eu fico pensando, Deus olhando lá de cima, falando assim, não sei. Porque são várias etapas que nós temos de oração. Nós temos a pessoa que ora todo dia pela refeição. Ok, ora. Maravilha. Nós temos a pessoa que pede todo dia alguma coisa para Deus em oração. Mas nós temos na história pessoas que se relacionaram com Deus através da oração. Se Jesus marcou um lugar na história, geograficamente, ele tinha a base dele, chamado Monte das Oliveiras. Se ele tinha um lugar onde ele ia costumeiramente orar, por quê? Porque se o próprio Deus tinha que mostrar para os discípulos que quando ele estava estressado, ele saía para orar. Quando ele estava precisando, ou quando ele tinha um dia cheio, ele saía para orar. Quando ele foi escolher os 12, ele orou. E se próprio Deus, que era onisciente, onipotente, onipresente, marca o ministério dele com várias etapas, várias formas de oração, quem somos nós para vivermos uma vida de oração só de agradecer pelo prato que a gente vai comer, ou só de agradecer na hora de dormir, ou só para pedir? Então a oração ela vai muito além do que a gente entende de oração, porque se de fato nós soubéssemos o que é oração, nós oraríamos mais. Poderíamos dizer, então, que a oração tem níveis de oração? Eu acredito que sim. Nós temos inúmeros níveis.
Eu me lembro de uma pregação, eu era adolescente, o pastor Jorge Linhares falando não vou lembrar exatamente, mas ele falou 5 tipos de oração. E uma era, o que já não seria mais hoje, era a oração Sedex. Eu acho que seria a oração online hoje, né? Que é aquela Oração que você fala, Zap. Deus, vou agora fazer uma prova, me ajuda. E bum, entrei lá na sala para fazer a prova. O meu chefe me chamou, Deus me ajuda. E coisas assim. E aí você vai para outros níveis. E ele falava, comece orando 5 minutos, tal. E aí você vai aumentando o nível, vai aumentando o nível, até chegar num nível de extrapolar, talvez como Martinho Lutero, que entrava no quarto para orar e ficava dias orando. Talvez de se relacionar como os grandes avivalistas que oravam, dividiam o dia em 8 horas para uma coisa, 8 horas para orar, 8 horas para cuidar da saúde ou para descansar. E estes homens marcaram o mundo, fizeram história. Eu fico impressionado que eu, às vezes, estudando algumas biografias, gente que esquecia de comer para orar. Exato. Isso é uma coisa que chacoalha a gente, que a gente pensa. Às vezes você para de orar para ir lá fazer Exatamente. um snackzinho. E isso já leva a gente para uma próxima pergunta. Como orar? Olha, eu gosto muito do secreto. Eu gosto de entrar no meu quarto, preparar o cafezinho. Na verdade, no quarto é o que Jesus fala, né? Mas o nosso cantinho, o escritório ali mesmo, fecha, apaga a luz, coloca um sonzinho, né? Toma um cafezinho ali e aí você começa a se declarar ali, fazendo esse momento de íntimo, né? De conversa, esse momento de um relacionamento mesmo entre pai e filho, um momento de sinceridade, onde você se derrama e por muitas vezes, né, também você se cala para estar ouvindo um pouco o que ele tem para te falar. Então, eu acredito que como orar esteja relacionado ao secreto. Essa oração que você faz só entre você e Deus, acho que essa é a melhor oração que tem. É o melhor momento que tem no seu dia. O momento que você se dedica para tudo, literalmente, para estar se dedicando somente a Ele. Começando ali no primeiro passo, então, no secreto para você. O secreto. Eu acho que a gente continua nessa questão dos níveis, né? Você tem vários níveis, mas se Jesus orientou a gente entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto, porque o Pai que vê em secreto, ali eu aprendo 2 lições. Primeiro, tem coisas que só é entre eu e Deus. Então é secreta, entre eu e Deus. E aí a Bíblia fala que ele vê no secreto. Então existe algum segredo a mais aí. Por que Deus quer te levar no secreto? Por que Deus quer te ver no secreto? E por que Deus quer ouvir aquilo no secreto? Então é uma oração talvez do nível mais elevado, de intimidade mesmo, aquele momento que você esquece da vida, que você entra e não usa celular, não usa nada, você se foca, canaliza suas forças naquele momento de oração. Eu já vivi um grande tempo de oração em monte, então no meio do mato mesmo, ouvindo os barulhinhos, cabreiro com o que está fazendo barulho. É diferente porque te desconcentra, mas eu sentia que a hora que eu chegava ali no monte, a hora que eu subia, fazia todo o meu esforço para chegar, parecia que eu já era o sacrifício vivo, agradável a Deus. E hoje você tem igreja, hoje você tem muitas pessoas, muitas histórias de entrar no banheiro, fechar a porta e ali, tô ali num tempinho dentro da empresa, sei lá, em qualquer outro lugar, você estar ali desligando-se de tudo e falando com Deus. Então, o como orar, eu acho que depende do tipo da oração, né? Eu quero orar para quê? E eu acho que o nível mais alto é aquele que eu me relaciono com Deus. Eu acho que seria uma dificuldade ser um crente mudo, né? Então nós temos a capacidade de falar com Deus, de expressar e nunca usarmos isso. E nós temos necessidade de conversar com os nossos cônjuges, nós temos necessidade de conversar com os nossos filhos, nós temos necessidade de conversar com os nossos pais e nós não temos necessidade de conversar com Deus. Um crente que fica 4, 5 dias sem orar, ele não sentiu saudade de Deus? Então, essas coisas que a gente deve parar para pensar. Por que Deus quer se relacionar com a gente através da oração? Porque parte do nosso tempo é falando.
E por que a gente consegue falar com todo mundo? Por que a gente tem capacidade de falar com todo mundo? Por que a gente consegue entender o jeito de todo mundo e eu não consigo criar intimidade com Deus? Não cria intimidade com Deus porque você não conversa com Deus. Minha amizade com o presbítero é longa, mas eu não cheguei e conhecia ele, vamos ser amigo, né? Nem quando a gente é criancinha, bebezinho, a gente fala, vamos ser amigo, tá tudo bem, aí a gente, a partir de agora somos amigos. Não é assim, é um relacionamento de conversa. Várias conversas de inúmeras coisas, de inúmeros assuntos. Dificilmente não tem alguma coisa que ele não saiba de mim ou eu não sei dele. Por quê? Por causa da fala. E é isso que Deus quer da gente. Deus quer conhecer mais a Silvia. Deus quer conhecer mais o Daniel. Não, mas Deus não é onisciente, ele é. Mas a partir do momento que a Silvia entra e fala quem ela é para Deus, isso muda para a Silvia. Isso muda para o Daniel. Então eu vejo Deus com essa vontade de me conhecer mais, porque eu me revelando mais para Deus, automaticamente eu estou aprendendo mais de Deus e absorvendo mais dele, né? Uau, é incrível isso daí que o senhor falou, né? Se Deus ele é onisciente, se ele já sabe quem eu sou, para que falar de mim? Não, ele quer que eu me Confiança. conheça. Né? Isso foi maravilhoso. Já está anotado aqui e vamos praticar. Bom, a gente também tem agora, para aquele crente novo, ou para aquele crente já mais velho que não aprendeu as coisas de novo, como a gente começa a orar? Eu sou um crente que não ora, tô lá, sou crente, não sei, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 20 anos, não sei orar, mas eu quero começar a orar, eu entendi que é necessário, como é que eu faço para começar a orar? Primeiro, tire o peso. A gente costuma fazer as coisas de uma forma muito pesada. Nós temos que entender que a oração é relacionamento. Então, assim, não pode ser uma obrigação, mas está impresso na nossa cultura que orar é obrigação. Por quê? Antes nós tínhamos que pagar os nossos pecados orando ou rezando. Então, a oração ela tem uma marca de ser um castigo. É a mesma coisa. Tá de castigo. Pega teu livro e vai estudar. Quem gosta de estudar? Ninguém gosta de estudar, porque estudar significa castigo. Pecou, errou, entra no quarto, fecha a tua porta e vai falar com o Papai do Céu. Então, assim, a oração se tornou um castigo. Nós temos que tirar isso. A oração não é um castigo. Porque se nós soubéssemos o quanto é importante e bom orar, nós oraríamos mais. Então, a pessoa, quando vai iniciar a oração, ela tem que saber que é um momento de prazer com Deus. Ela estará falando com Deus. Converse. Abra o teu coração. Não tem nada que você consiga ocultar a Deus. Então você não precisa orar igual o pastor que tem 50 anos de ministério, que fala super bonito, num português polido, ele ora com a Bíblia parece que na mão, ele ora citando o texto bíblico, mas como que aquele recém-convertido vai citar texto bíblico? Então não, calma, mas o recém-convertido precisa entender que aquele que está na jornada há mais tempo, ele começou lendo a Bíblia, ele começou orando, e isso fez com que ele se desenvolvesse. A mesma coisa de uma criança, início de aprendizado de falar. Então ela começa ba, angu, 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 daqui a pouco ela está falando, pai, eu quero seu celular. Né? Então ela se desenvolveu. Assim, o crente recém-convertido, aquele que vai começar a sua jornada de oração, deve entender isso. Ela é uma escala, é uma escada, ou melhor, é uma escadinha que ela vai subindo degrau a degrau sem obrigação. Deus não quer que você se transforme no maior orador do mundo hoje. Deus quer um amigo. Deus quer um filho. Deus quer se relacionar. Minha filha não nasceu e eu falei assim, fala minha filha, pelo amor de Deus, que eu quero saber o que você pensa. Não, eu sei que daqui 1 ano, 2 anos, daqui 1 ano e meio, ela vai começar a falar e nós iremos nos relacionar. E isso não mudou o meu amor, o meu sentimento por ela. Isso não mudou o meu sentimento pelo meu filho, porque ele sabia falar ou porque ele não sabia falar. O que muda o meu sentimento, o que alimentou mais o meu amor é o fato do meu filho estar sempre perto de mim, o fato da minha filha sempre estar perto de mim. É isso que Deus quer. Ai, que lindo, né? Esse relacionamento aí se a gente começar a ver Deus como um pai, ter esse relacionamento, a gente não precisa nem ter vergonha na hora de estar falando ali com ele. Né? E acho que é muito importante a gente frisar também que, assim, Deus espera da gente a sinceridade. Em tudo que a gente for fazer direcionado a Ele através da oração é a sinceridade. Então, a partir do momento que eu não sei o que falar para Deus, seja sincero, seja você.
Ele te conhece, ele está te conhecendo, você está se apresentando para ele. Seja sincero em tudo que você vai fazer e ele vai honrar o desejo do teu coração. Né? Então, eu acredito que seja muito disso, da sinceridade que você tem que partir para daí um dia tá falando bonito, como o pastor falou, um dia tá orando bonito, um dia ter muito mais frases para estar acrescentando a uma oração. O vocabulário. Contanto que seja da mesma forma, com o mesmo princípio, que é a sinceridade. Pegando aí nesse gancho que você deixou de aumentar o vocabulário, a gente pode orar a palavra de Deus? Sim. E eu vejo hoje no Brasil surgindo uma força muito grande nisso, né? Orar a palavra. Então, coisas lindas. Citando aqui um exemplo do que eu vi, a pessoa pegar o Salmo 23, que é bastante conhecido, Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você começa fazendo confissões. Senhor, tu és o meu pastor. Ou você começa pela palavra Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor de tudo. Então você começa confessando que ele é o Senhor de tudo. Tu és o Senhor da minha vida, tu és o Senhor da minha família, tu és o Senhor do hoje, tu és o Senhor do amanhã. E aí o Senhor é o meu pastor. Esse Senhor grande, todo-poderoso, é o meu pastor. Por que tu és o meu pastor? Porque eu sou tua ovelha, o animal mais vulnerável, o animal mais bobo. Eu preciso do Senhor, E porque o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor me leva a pastos verdejantes. Então hoje eu acredito que a gente vai evoluir muito, porque eu vejo várias frentes, vários ministérios aí ensinando a orar a palavra. E isso vai ajudar muito a gente e isso vai fazer com que o nosso vocabulário, com certeza, aumente. Mas você pegando Salmos, você pegando Provérbios, você pegando o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, teu vocabulário vai aumentar. Imediatamente vai aumentar. É interessante que na época, né, de Jesus, os judeus tinham o costume de citar os salmos do mesmo jeito que a gente cita jargão de internet, que há tempo atrás tinha aqueles da TV que fala assim. Tanto que o Deus meu, por que me desamparaste, é de um salmo que Jesus estava citando. E eu não tinha parado para pensar em como simplesmente citar o salmo pode ser uma oração. Não sei se é uma ignorância minha, mas eu nunca parei para pegar a Bíblia e falar assim, vou orar esse salmo. Sim. Eu estudava o salmo, eu fazia a minha oração. Sim. Mas isso acrescentou. Não, muito importante. Eu vi já algumas linhas de ministérios abrindo isso e usando exatamente essa expressão, orando a palavra, e eu acredito que vai somar muito, muito, muito para a gente poder aprender a orar mais. Olha, igreja, anota essa dica, né, de estar orando a palavra. Então, pegue a Bíblia, abre o Salmo 23 ou 91 e acrescenta para você. É bacana que se você pegar, tem uma série chamada Reis, da Record, e quando ele mostra Davi entrando em batalha, é exatamente isso. Mostra Davi orando os salmos, né, orando ali, e ele entrando na batalha dessa forma. Ele vai citando o salmo e orando. Então, nada mais do que uma oração que ele fez. E, assim, uma novela, uma série muito conceituada, né? Por pessoas muito qualificadas que escreveram. Então, é muito bacana que você aprende algumas coisas ali bem interessantes. Eu, na minha infância, eu sou muito marcado por isso. Porque para mim, oração era texto bíblico. Sabe? Eu, desde criança, eu via os pastores orando a Bíblia, eu via minha mãe orando a Bíblia, eu via minhas tias orando a Bíblia, então assim, já despertava isso em mim. Então, chegava na escola bíblica dominical, que tinha que decorar o versículo, eu já ia para Salmos, porque eu queria decorar Salmos, e normalmente eu começava orando a Bíblia. Eu começava citando textos bíblicos para poder orar, e até poder orar bonito, né? Porque eu acho que uma das coisas que todo ser humano vive é assim, eu quero orar bonito não para os outros, eu quero orar bonito para mim agradar a Deus, né? Eu quero agradar a Deus com a minha oração. E eu acho bonito alguém que ora bonito, então aí você vai se aperfeiçoando aí na oração. O salmo é muito legal, né? O pastor tinha um tempo até que ele estava falando pra gente iniciar o culto salmodiando, Salmodiando. Né? Que era muito legal. Bonito. Fica lindo de ver você citando os salmos, começando o culto, depois se prostra. É algo que se derrama na presença de Deus. Né? Com certeza. E aproveitando, assim, que nós estamos falando desse tema de orar a palavra, assim, eu percebo que muitas pessoas têm dúvida de para quem orar, para quem que ela deve orar. É para Deus, é para Jesus, é para o Espírito Santo, para quem que deve ser dirigida a oração?
grande marca é o nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Peçam e receberão. Tudo aquilo que pedirem em meu nome, crendo, receberão. Então, assim, o diferencial é Jesus. Não tem outro nome que alcance o céu, não tem outro nome que alcance a terra, nem outro nome que alcance debaixo da terra. Essa autoridade foi dada a este nome e ele simplesmente nos dá o direito de usar o nome dele. Então, nós estamos usando um estúdio de podcast. Nós só entramos porque nós usamos o nome de alguém aqui para poder entrar. E se não usássemos o nome para poder passar, nós não estaríamos aqui dentro. Porque aquele que nos autorizou a usar esse espaço é o nome que tem a chave do estúdio. Então, é assim que Jesus faz. Quando ele diz, tudo que a igreja fizer, está tudo debaixo dos pés da igreja, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, você vai avançar, você vai para cima e nada vai resistir. Por quê? Porque você me representa. Somos ministros, representantes do reino de Deus. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Amém. Nome sobre todo nome. Só ele. Eu lembro uma vez que eu tava Era uma convenção, aí tinha várias salas, eu fui numa sala de oração. Inclusive foi você que me levou. Lembrei-me. Eu ia falar, Mas assim, e eu lembro que foi uma dúvida que saiu na sala, o pessoal ficou meio patinando, a própria pessoa que estava lá para dar não soube responder. Qual é a diferença entre oração e intercessão? Sim. Entra na questão dos níveis, né? A oração é a sua forma de se relacionar. A intercessão, aí já é arma de guerra. Eu tenho aí, na minha vida, o meu grande momento de oração, eu aprendi a orar assim, vendo a minha mãe. Minha mãe é o meu grande espelho, meu grande exemplo, referência de oração. E depois eu tive algumas experiências com Deus. E nessa experiência com Deus eu aprendi a questão da intercessão. Eu lembro, eu tinha 19 anos, quando a minha família, por parte de mãe, nós passamos a ter suicídios. Então nós tivemos primeiro uma tia que se suicidou com 39 anos. Não, foi primeiro um primo de 18 anos que se suicidou. No outro ano seguinte, uma tia de 39 anos. E depois eu tive um tio que tentou suicídio, não conseguiu. No outro ano, a enteada dele tentou suicídio, não conseguiu. E depois, no outro ano, o meu tio, novamente, aquele que não tinha conseguido, tenta novamente um suicídio. E o que barrou isso foi a oração. Eu tive uma experiência com Deus, não foi só eu, algumas pessoas, mas eu posso falar daquilo que eu vivenciei. E o Espírito Santo falou claramente para mim, interceda. E naquele ano eu peguei a Bíblia e eu li a Bíblia toda e eu destacava todas as partes de oração. E tudo que era arma de guerra, arma espiritual. Então eu fiz uma apostilinha, eu fiz alguns... apostila eu tenho, a Bíblia eu não tenho. A Bíblia que eu marcava tudo, dei pro Rodriguinho. E aí eu nunca mais voltou. Era uma Bíblia toda anotada. E o que parou aquela sequência de suicídio foi a oração. Eu me lembro exatamente do sonho que eu tive. Eu tive um sonho em que, no bairro que eu morava, eu estava na casa de um colega, na rua onde a gente se encontrava muito com o presbítero. Eu morava aqui, na rua 13, o presbítero morava na 16, que era uma rua, mas era outra que era 19, aqui. Era alguma coisa assim, mais ou menos. Mas essa rua 16 era uma rua que, anos depois, eu usava para pegar o ônibus para a igreja. Então, eu estava ali na frente da casa de um colega, na verdade, eu estava dentro da casa dele e eu via um dragão nessa casa que nós estávamos e o dragão colocava a pata assim e tirava todo o telhado da casa e vinha tragando as pessoas. E eu via ele tragando as pessoas. E, de repente, eu entrava debaixo de uma cama e parecia que era o único móvel que tinha dentro daquela casa e o dragão tirava aquela cama e eu entrava naquele pavor, porque todo mundo já tinha fugido da casa ou sido engolido pelo dragão e só ficava eu. E a hora que o dragão vinha me atacar, eu acordava. E ali eu estava escrevendo essa apostila de intercessão, estava escrevendo ali alguns detalhes e textos bíblicos e ali Deus me deu uma confirmação do que eu deveria fazer. Montei um grupo de intercessão, que
que era o quê? Satanás, você não vai mais atacar ninguém. E começamos a orar pela minha família e blindando as pessoas em oração. Por isso o meu tio não conseguiu, porque ele tomou chumbinho, Ô, louco. uma quantidade grande de chumbinho, não conseguiu, não teve êxito. Minha prima cortou os pulsos, não teve êxito. E depois, no outro ano, meu tio tomou medicação e também não teve êxito. E por que não teve? Por causa da intercessão. E esse meu tio, eu falava com ele, eu sonhava direto, constantemente com ele, com a minha prima, e deu tempo. E um dia eu lembro que eu e minha mãe, nós fomos lá, falei, tio, estou orando pela tua vida, tá acontecendo isso, e tal. E falava para ele, e ele, não. E aí depois tentou o suicídio. Então, a intercessão, ela é esse diferencial, uma arma de guerra, que pode ser de ataque, que pode ser de defesa. Eu quero que tal pessoa seja salva. Eu vou fazer o quê? Interceder. E aí a intercessão é uma coisa muito absurda, porque muitos intercessores sentem na pele, sentem na carne, sentem o que estão pedindo muitas vezes. Ah, estou intercedendo por alguém que está doente. Às vezes a pessoa tem os sintomas da pessoa que está doente. Eu já vi coisas assim. Estou intercedendo por alguém que precisa de ser liberto de um vício. A casa da pessoa vira um caos. Satanás vem para cima de várias formas. Guerra é guerra. É guerra. Então, a intercessão, eu poderia defini-la de uma forma mais sintetizada como intercessão é a oração de ataque, uma arma, a oração como arma de guerra. Essa é a definição. Boa, Melhor. anotar aí. Tá ali na linha de frente, né? Ou Por aquela pessoa. de defesa, ou de resguardo. Então, assim, ou pode ser o escudo, ou pode ser o tanque de guerra. Né? Então, no meu caso, ora era a defesa dos meus familiares, ora era o meu ataque. Entendi. Então, Satanás, você não vai colocar a mão na minha família. Satanás, você não vai colocar a mão na minha família. E ora, Deus, cobre com teu sangue a vida do meu tio, cobre com teu sangue a vida da minha prima, cobre com teu sangue a família Soares, cobre com teu sangue. E começava a falar as famílias e tudo mais. Então, um momento assim que marcou muito a minha vida. Eu era muito novo na fé, estava me voltando para a igreja no sentido de vou trabalhar, e Deus ministrou isso no meu coração. Uma coisa, eu não estava em nenhuma igreja, eu não estava assistindo nenhum pregador, e Deus foi tratando isso e eu fui colocando ali no papel, aprendendo, tendo essa experiência, e disso surgiu aí um monte de coisas para mim. Será que Deus levanta pessoas específicas para intercessão? Eu não tenho dúvidas que sim. Eu fugi disso. Eu acabei... me lembro que uma ocasião fui conversar com um pastor e ele falou assim, olha, isso é um dom, uma capacidade, e eu sinceramente acredito que Deus quer usar muito a sua vida. Agora, um intercessor, normalmente ele está numa linha de batalha. E eu vejo você com capacidade para outras coisas. Agora, se você partir para intercessão, a linha é diferente, talvez, da que você deseja, que eu era muito mais para a questão de evangelizar e tudo mais. Aí ele falou, então pense, ore sobre isso, porque é um dom, sim, uma capacidade, você está experimentando disso e você pode ir mais fundo nisso. Ou você pode falar para Deus, Deus, tá bom, eu quero outra coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei, Senhor, eu quero pregar a tua palavra, eu quero evangelizar e vou para cima nesse sentido. Mas acredito sim. Eu também tive uma experiência muito bacana com intercessão, e a propósito disso que o pastor falou a respeito da proteção, né? A gente vê Jesus falando a respeito de Pedro, que o diabo tentou peneirar ele, né? Como trigo. E também Abraão, que intercede por Ló, né? Olha, se tiver um justo... Mas eu tive uma experiência muito bacana com intercessão. Quando eu tinha 13 anos de idade, o meu secreto era quando eu estava tomando banho, no meu banheiro. E o meu primeiro trabalho, trabalhando como chaveiro, e um amigo meu, que eu peguei uma afinidade muito grande, ele teve um problema jogando futebol, quebrou o osso da perna e parece que vazou um líquido dentro da corrente sanguínea. Deu uma complicação, ele ficou na UTI entre a vida e a morte. E eu, por essa afinidade, eu fui para o meu secreto e naquele momento eu não fiquei adorando a Deus. Eu intercedi por ele. E eu tenho certeza que Deus ouviu a intercessão. Logo no dia seguinte, né, ele pegou e melhorou. O quadro dele era muito grave, era totalmente desfavorável. Mas na manhã seguinte, após a minha oração, ele acordou bem e teve uma boa melhora.
E depois, um bom tempo depois, eu voltei a falar com ele. Ele falou que tinha se convertido. Então, assim, eu acredito muito que a minha primeira experiência com intercessão foi a respeito dessa de poder interceder pela vida de um amigo. Ele foi salvo, né, da morte, e hoje espero que, em nome de Jesus, ele ainda esteja no caminho do Senhor aí. Amém. Isso é muito bacana. A gente tem que tomar um pouquinho cuidado com a palavra intercessor, porque assim, só existe um intermediador, né, entre nós e Deus. Então, o que, que nós fazemos? Usamos a oração como forma de arma para que os milagres aconteçam. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, não existe, você vai ser o meu intercessor agora. Não existe. Eu posso estar na luta com você, orando por você, clamando por você, mas eu não sou aquele que vai favorecer para que o milagre aconteça, né? Só existe um, que é Jesus, porque aí às vezes a palavra intercessor, principalmente no Brasil, ela é meio deturpada, né? Que aí a gente fala que existem outros intercessores que podem nos levar ao Pai, e não existe, é só um. Só Jesus. Às vezes é bom deixar alguma coisa clara, né? Porque... Enfatizar, né? Vamos enfatizar o óbvio. A gente estava falando ali de orar a palavra. Quando a gente ora o Pai Nosso, ele entra como uma oração, ele entra como aquela oração repetida, sabe? Que a Bíblia fala lá para não falar em vão, repetições. Eu acho que depende de quem está fazendo, né? Porque Jesus falou, façam isso, mas era um modelo de oração? Eu creio que sim. E hoje aí entra também nessa questão, né? No nosso país nós temos um problema, então, mas eu não posso também falar que vou deixar isso que Jesus falou, vou deixar na mão de outro. Não, tem que trazer para a mão da igreja e falar assim, olha, é isso. É a mesma coisa do orar a palavra. Então eu usaria a oração do Pai Nosso como orar a palavra e não como uma oração que eu devo fazer todo dia, né? Deu para diferenciar? Sim. Qual que seria, agora já entrando em arma pesada, qual é a conexão que tem entre oração e jejum? É tudo. A Bíblia, quando ela cita jejum, ela fala também da oração, né? O texto mais clássico é: essa casta só sai com oração e jejum. Então não dá para você desconectar. E eu acrescentaria a Bíblia, porque nem só de pão vive o homem. Então eu não consigo ficar em pé senão falando Deus me ajuda num jejum, né? Então eu creio que a grande conexão é garfo e faca, café com leite. Então, não dá para você desmembrar ou falar assim, vou jejuar sem orar. Difícil. Mas, como eu não iria falar com Deus? Né? O jejum puxa a oração. Creio isso. Creio também que a oração puxa o jejum. É a forma... um nível é você orar. Outro nível é você orar e jejuar. Assim como um nível é você orar. Outro nível é você orar a palavra. Assim como outro nível é você orar a palavra e jejuar. Então, entra muito nessa questão de níveis. Eu particularmente, gosto muito de fazer essa divisão. Eu entendo que tem oração que eu faço que é pela minha família, tem oração que eu faço que é pela igreja, tem oração que eu faço que é pelos membros da igreja, tem oração que eu faço que é para o dia que eu vou pregar, tem oração que eu faço que é pedindo proteção. Agora, tem que ter o dia eu e Deus, que aí é o diferencial. Nessa questão do jejum, o Espírito Santo dirige para Sim. fazer a pessoa tá fazendo o jejum ou não? Ela decide e faz. Você tem alguns níveis, né? Você tem aquele jejum que é proclamado. Então nós lemos recentemente Esther. Esther pediu que o povo, que os judeus jejuassem. Então foi uma proclamação, uma convocação. Uma convocação, melhor. Foi uma convocação de Esther para o jejum. Então, existe o jejum coletivo e existe o jejum individual. Existe o jejum por necessidade. Então, Jesus orientou os discípulos, olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, eu sei que eu tenho que fazer uma visita lá com uma casta de demônio. Eu tenho que jejuar por necessidade. Né? Vamos fazer uma campanha que nem o Getsemane.
eu convoquei os líderes, eu convoquei a igreja para jejum. Por quê? Porque eu vejo que nós vamos falar de algo muito sério, oração. Então, se eu estivesse falando de evento, se eu estivesse falando de qualquer outra coisa, não dá o alerta que dá no inferno, como falar de oração. Porque a gente tem tempo para ir para o culto, a gente tem tempo para se arrumar para ir para o culto, a gente tem tempo para ensaiar louvor, a gente tem tempo para estudar o sermão que vai fazer, seja para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para a igreja toda. A gente arruma tempo para estudar, para poder não passar vergonha. A gente se dedica para separar a oferta, calcular a oferta, calcular o dízimo, calcular no sentido, né, de, tipo, fazer aquela briga que a gente faz. Agora, nós não abrimos mão de um tempo de oração. Então, por quê que o diabo se preocupa tanto em nos distrair com tantas coisas a ponto de não nos deixar orar? Ou você ter esse sentimento que você está ocupado demais para orar, como diz um livro, né? Ocupado demais para deixar de orar. E você se sente ocupado demais para orar. Então, por que Satanás briga tanto para que a gente não ore? E por que a história é marcada por homens de oração? Por homens que oravam. Um exemplo de Daniel. Aqui enrascada, Daniel estava se metendo com mais de 120 pessoas contra ele, desejando o mal dele, e as pessoas falavam, como que a gente vai enganar ele? Como que a gente vai pegar ele? Como que a gente vai puxar o tapete dele? A conclusão deles, não tem jeito. É só mexendo no relacionamento dele com Deus. Então, olha a seriedade disso. E aí eles vêm e falam assim, já sei, vamos fazer um decreto onde ele não possa fazer o quê? Orar. Então, como mexe com o inferno a questão da oração? E nós devemos nos atentar para isso, porque facilmente trocamos o nosso momento de oração. Eu não troco o meu momento de ensaiar, eu não troco o meu momento de reunião, eu não troco o meu momento de comer, mas eu troco o momento de oração. E é aí que entra o prejuízo para o crente. Eu acho que o bacana é isso, é a gente ter fixado, né, o que é o nosso momento de oração. Eu lembro que há um tempo atrás, o meu celular ele despertava todo dia às 10h30 da manhã e todo dia às 16h30. Eu ia para o meu trabalho e quando eu estava em momento de reunião, tocava o celular, o pessoal já sabia que eu ia orar. Eu ia para o banheiro para estar orando. Então todo mundo já parava, dava uma pausa na reunião para saber que eu ia para o banheiro para ter meu momento com Deus. Então a gente proporcionar de forma proposital esse momento com Deus é mostrar o que é prioridade na nossa vida. E acredito que mostrando o que é prioridade na nossa vida, Deus acaba também mostrando pra gente o que é prioridade para Ele também, que é esse relacionamento entre nós. Eu acho muito, muito bacana isso. Essa questão do relacionamento é uma coisa que eu estava dando uma olhada em oração. E Daniel, não tem na Bíblia Daniel orando para ser livrado dos leões. E eu acho isso forte demais. Sim. Que a oração dele 3 vezes por dia criou um relacionamento tão íntimo que ele não precisou falar, Deus, me livra aqui dos leões. Só Não, e foi. você vê um pouco antes o que os amigos dele falam quando vão ser jogados na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que ele continua sendo Deus dos nossos corações. Então, assim, meu Deus, andar com os amigos desses, eu vou até pra Copa dos Leões. Não é? Então, assim, poxa, é você mesmo desenvolver um relacionamento com Deus a ponto de você ser totalmente espiritual, ser capaz de ser jogado numa arena, ser comido pelos leões e tá tudo bem. Fala, esses leões estão coçando minhas costas aqui, eu já cheguei no céu. Então, eu acho que a gente precisa resgatar isso e voltar para o simples. A gente quer muito o sobrenatural, mas não quer o caminho. É a mesma coisa que andar com um carro sem combustível. Eu tenho carro, mas não tenho dinheiro para colocar combustível. Agora, pior, a pessoa tem um carro, tem dinheiro e não coloca combustível. Seria uma incoerência total. Mas hoje você tem um monte de crente com a capacidade de voar, com dinheiro para abastecer, mas não faz nenhum dos dois. Não voa porque não abastece, porque não coloca combustível, não voa. Eu falo, você quer voltar para o básico, né? Qual que é o nosso básico? É o nosso tempo de relacionamento, de intimidade com Deus mesmo. Tá ali orando, né? É o básico para todo cristão. Ler a Bíblia, orar, né? Eu acho que esse é o básico. E
Daniel orava 3 vezes ao dia. Tem algum tempo para oração? Um tempo, assim, de horas? Como que faz? Como que funciona? Isso é um desenvolvimento que existia muito, que foi algo que Deus disciplinou, né? E hoje você tem isso muito forte no Islã. Então toca a corneta lá, a campainha, Trombeta. a voz, né? Lembra da voz? Lembra? Que a gente já foi lá e assim, começa a tocar o sonoro lá e de repente começa a orar meio com uma voz estranha assim, enfim. Então era uma coisa que era para nós e nós abandonamos. Então a hora do Senhor, vamos pensar assim, existia a hora do Senhor, mas quanto tempo nós devemos orar sem cessar, vigiar? E é possível sim orar 24 horas. Como? Olha, eu vou entrar no podcast, Deus me abençoe no podcast. Olha, eu vou abastecer meu carro, Deus abençoe esse frentista. Senhor, obrigado porque eu tenho recurso para poder abastecer meu carro. Nós vamos sair daqui a pouco. Deus leva-nos de volta para os nossos lares. Estar conectado. Então, e a gente criou aí uma religiosidade extrema que daí a gente dificulta. Né? Eu vejo muito isso. A gente criando barreiras, criando formas que nos afastam de Deus. Então, só dessa forma? Não tinha um tempo que as pessoas só acreditavam que só de terno e gravata que Deus falava? As pessoas... Deus, você não está de terno e gravata, não pode. Não tem a historinha do demônio que não ia sair porque o cara comeu macarrão. Então, assim, umas coisas absurdas. E o que é orar? É o seu momento de intimidade com Deus. Eu posso falar hoje, nós temos isso aqui que me conecta a qualquer pessoa. E eu tenho isso antes, eu tenho a oração antes, a oração me conecta a Deus desde sempre. Então eu quero orar agora no chuveiro, eu quero orar agora na praia, eu quero orar. Eu tenho que estar em constante oração. A gente deveria... não acaba a bateria. Não acaba, não tem que recarregar. Eu deveria estar falando com Deus sempre, mas, vamos lá, criar formas ajuda a gente na disciplina. E a disciplina é justamente na ausência, quando eu não quero. Né? Eu me disciplino porque o dia que eu não quero, aí eu me obriguei a fazer aquilo. Então, isso didaticamente é extremamente importante. Quanto tempo eu devo orar? Aí depende um pouquinho de cada um, porque se eu disser 30 minutos, aquele que só ora 10 vai falar assim, então meus 10 não servem. Aí o cara para de orar 10 minutos porque o pastor falou que é 30. Então, assim, acorde, ore, prioridade, fale com Deus. A gente falou isso muito, né? Na última vez que eu preguei todos os dias. Acordou? Se prostre, ajoelhe-se, fale com Deus ali. Vai sair, vai trabalhar, fez tudo. Hoje a gente acorda e vai para o celular. Não, primeira coisa, dobra o joelho, fala com Deus. Na hora do almoço, poxa, só para você dar uma mudança radical, dar um start na sua mente, ajoelha também, ora ali. Ajoelhado na hora do momento da refeição, já vai dar uma diferença na sua vida. Entrei no carro, meu pai falava muito isso. Entrou no carro, nunca deixe de orar. E meu pai, ele fala que uma vez ele deixou de orar e aí teve um episódio, não sei se foi um acidente, alguma coisa, então ele fala assim, eu deixei de orar uma vez, já deu ruim. Não deixa de orar não. E ele sempre ficava ensinando a gente assim, ore, ore, ore. Então ore, escolha horários. 10 horas, é confortável? Ore 10 horas. Se falar 10 horas, o outro vai falar assim, é muito tarde. Tá, se é muito tarde para você, ore no horário confortável para você. 16h30. Impossível orar 16h30. Tá, mas 2 horas da tarde você consegue? 2 horas eu consigo. Então ore 2 horas da tarde. Acordei? Ore. E, no mínimo, vai dormir? Ore. Mas não é aquela oração... Quantas vezes o Leandro já fez isso? Nossa, será que eu falei amém ontem? Será que eu terminei minha oração? Será que eu orei por todo mundo que eu queria orar? Então, é aquela oferta do animal manco, do animal coxo, dê o resto para Deus, é a esmola. Não, dedique-se. Mesmo que seja 1 minuto. Parei tudo. Deus, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Melhor do que você pegar seu travesseiro fofinho, ajeitar todas as coisas, aí você deita e fala... Cobriu aqui, ó. Amém, obrigado.
Ele começa a oração pelo amém. Ele tá tão bem que ele começa a oração pelo amém, né? Tem até aquele meme, né? De Deus abençoe o diabo. Deus... Exatamente. Então, não, por favor, não. E o fato de você criar, mecanizar, vai te ajudar. Crie uma agenda de oração, crie um horário de oração, crie o lugar de oração. É uma das coisas que a gente vai enfatizar muito na questão do Getsemane. Jesus tinha um lugar. Se você digitar agora no Google Maps Getsemane, dá para chegar lá. Existe o Getsemane. Até hoje. Jesus ia orar lá. Então, existe um lugar geográfico, existe um espaço geográfico, existe uma localização. Se Jesus ia costumeiramente a esse lugar, ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Então escolha, que seja o banheiro, que seja o quintal, que seja o banquinho, que seja a cadeira, que seja a poltrona mega ultra top, que seja o carro, mas que a gente comece a escolher lugares de oração. É muito lindo ver na história, eu acho que é John Knox, que é um avivalista da Inglaterra. Eu tive a oportunidade de ir na casa dele, e é uma casa assim de chão de madeira, e você tem o chão manchado, 2 bolas de mancha assim, que era o lugar que ele orava. E aí nós perdemos isso. E hoje os islâmicos fazem calo na testa porque eles oram com o joelho dobrado, com a cara no pó, arrastando a testa no chão para falar que Alá é Deus. E nós perdemos isso. E aonde começou isso? Isso começou o nosso Deus buscando se relacionar com a gente. Fazer igual o presbítero falou, coloca no celular, põe para despertar ali. Crie oportunidade, né, momentos, acho que isso é fundamental. De madrugada, é difícil acordar, coloca o celular longe, ele vai te condicionar, despertou longe de madrugada, você vai lá você vai ter que levantar. atende, ele levanta, desperta e aí você vai, dobra o joelho e ora. Antes de ir dormir, joelha mesmo, ajoelha no chão, que daí te desperta e você consegue fazer a sua oração se dedicando de verdade a Deus, com toda a sinceridade. Então, eu acredito que seja isso também que o pastor falou. Resumindo, né? Ore mesmo, busque Deus de uma forma muito intensa, propositalmente e de uma forma viva mesmo, para se relacionar. Se os questionamentos dos crentes fossem, eu posso orar de ponta cabeça? Eu posso orar no meu quarto? Eu posso orar de camiseta? Eu posso orar... Mas não, o povo tá ainda no... O Caio, como é orar? O Caio falava, né, que o secreto dele era o carro. Olha só, cara, que situação. Mas ele gerava essa oportunidade, aproveitava a oportunidade e ali ele se relacionava com Deus todos os dias. Cara. Legal. Saindo um pouco desse âmbito da oração individual, na oração do secreto, a gente sabe que numa vida de igreja, muitas vezes a gente está em ministério, culto, muitas coisas assim, e a gente vai orar em público. E assim, é uma coisa que, pra gente que passou um tempinho a mais com adolescente, sabe como é que o pessoal trava na hora de orar. Como faz pra vencer essa vergonha de orar em público? Eu acho que começando... Tá treinando. Começando no secreto. Desenvolve tudo no secreto, se relaciona com Deus, depois você vai ver que é você falando de verdade com Ele, vai fluindo de uma forma muito natural. Eu tinha essa vergonha, tinha muita vergonha, e agora eu e o pastor a gente discute para ver quem vai conseguir orar mais no momento, ou menos no momento do Getsemane. Então, até teve um dia que a gente ficou 24 horas orando na igreja. Então, eu acredito que seja isso. Começa a desenvolver, começa a se relacionar. E aí vai chegar uma hora que você vai estar orando até pelo pintinho, pelo papagaio, pelo passarinho do vizinho. E vai ser um momento para você que você está gerando para falar com Deus. Isso vai gerando algo muito forte dentro do coração. E quebrar barreira, né? Por que eu tenho vergonha de vocês? Porque eu não estou entendendo que a oração não é para vocês. Não é? Então, assim, eu não estou aqui para que vocês avaliem o meu português, eu não estou aqui para que vocês avaliem o meu estilo de oração. Estou aqui para orar para Deus. E por causa disso, nós temos aí uma grande marca da Assembleia de Deus, que quantos iletrados, pastores iletrados, que Deus usou com muita força. E você acha que o camarada subia no púlpito preocupado se iam dar nota 10, 5, 8, 5,5, se ele ia passar de ano ou não? Ele estava querendo agradar a Deus. E isso impulsiona ele de um jeito que ele rompe qualquer barreira. Então, a partir do momento que você entende para quem é,
Ninguém vai te parar. Nem Nabucodonosor parou Daniel. Então, assim, não tem como parar alguém que quer. E é isso que Deus deseja. Eu quero te ouvir. E você fala, eu vou orar. E aí você vai rompendo. Lógico, tem uma questão de personalidade, tem uma questão de perfil, tudo, mas assim, a partir do momento que você entende amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus, ninguém te para. Porque se isso fosse algo para te barrar, eu não estaria aqui. Se isso fosse capaz de barrar alguém, eu não seria pastor. Eu nunca subiria no púlpito, porque eu era extremamente tímido. E o que venceu a minha timidez? Não foi nada senão o meu desejo de servir a Deus. E eu comecei, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus a qualquer custo, eu quero servir a Deus a qualquer custo, eu quero servir a Deus, eu vou servir a Deus a qualquer custo. E aí alguém vem tentar me barrar, eu falo assim, esquece, você não vai me parar, não vai me parar. As arenas não nos pararam, o Coliseu não nos parou, a perseguição não nos parou, nada pode parar alguém que quer. E isso é independente de qualquer coisa, está em nós, o ser humano. Ele fala, vou fazer, ele vai fazer, ele vai pagar o preço. E assim nós deveríamos encarar a oração. Para quem você está orando? Você está orando, ou você quer aparecer aqui? Você quer ser mais inteligente que o Daniel? Você quer ser mais inteligente que a Silvia? Você quer ser mais inteligente que o Thiago? Você vai ter problema. Agora, se você quer falar com Deus, aí tem o exemplo de Jesus, né? Aquele que foi querer impressionar os homens e aquele que estava orando para Deus. O que estava orando para Deus, Senhor, eu sou um pobre, miserável. E o outro, eu sou o que sou. Obrigado, Deus, porque eu sou bom. Eu sou bom demais. Glórias a mim. E o Senhor Jesus ensinando, falando ali, ó. Ali, aquele não passou do teto. Agora ali eu escutei. E o cara falando assim, que esse nojentinho que tá aqui, esse resto de ser humano que tá aqui, eu é que sou bom. Então não é isso. Eu sei que é uma coisa que parece meio utópica, um pouco distante, mas é a verdade. Coloca isso na sua cabeça e acelera. Vai que vai dar certo. E agora, orar sozinho ou acompanhado? Depende do nível da oração. Mas eu acho que os dois valem. Começar junto é muito bom, porque é o começo. Mas aí você começa, você aprende junto. Olha o que ele falou ali. Nossa, nunca tinha orado por tal coisa. Eu vou orar também. Mas depois você consegue se desenvolver. Mas onde houver 2 ou 3 reunidos ali é culto, né? Então é mais legal. Eu gosto do sozinho. Secreto. Eu amo. Se tem alguma coisa que eu amo, tá no meu canto, falando com Deus, tendo o meu momento com Deus, onde eu posso ser eu mesmo, me derramar e conversar com Ele, onde eu fico totalmente nu, com a guarda totalmente baixa, não precisa de ego, não precisa de frases bonitas, não. Apenas explicando o nu dele. Se despindo dele mesmo. Não é sem roupa, né, irmão? Né? Não. Se rasgando ali para Se Deus rasgando. mesmo, né? Mostrando o Deus íntimo merece ali. Não, mas é sensacional. O momento de secreto é sensacional. Sabe aquele momento que você anseia? Eu acordava 4:30 da manhã. Essas foram as minhas primeiras experiências com Deus. Acordando 4:30 da manhã. E você sabe o que é ir dormir ansioso? Eu ia dormir ansioso porque eu sabia que no outro dia, 4:30 da manhã, eu estaria ali conversando com Deus. Isso foi o que me converteu de verdade, né? Isso foi o que me trouxe para viver um relacionamento mesmo com Deus. E foi aí que eu conheci, de fato, Jesus Cristo. Foi no secreto, foi no momento entre eu e Ele. Então, para mim, eu sei que é necessário fazer a oração em público, eu sei que é necessário a intercessão, mas o secreto é o secreto. Secreto. Eu sou apaixonada pelo secreto. Esse é o lugar. É benção. Ali é que você é moldado, né? Ali é diferente. Ali é o torno. Você vai sendo torneado ali. É a prensa. É a prensa. É agora. Falando em prensa, falando em apertar, esse é o trauma que gerou muitos ateus. O que fazer quando a sua oração não é respondida? É muito assim, a gente acaba não entendendo que estamos nos relacionando com Deus. Primeiro, você entra no secreto, ou eu estou conversando com você, nós marcamos de conversar e você vai me obrigar a falar com você?
ou nós sentamos um de frente com o outro, com o objetivo de um conversar com o outro, e você tem a liberdade de falar, tô com uma dor de cabeça hoje, eu não quero conversar não. Mas pode falar, cara. Usa aí o seu tempo para falar comigo. Agora, você não tem a obrigação de ficar interagindo comigo. Que mulher que nunca falou essa frase pro marido, Silvia? Fala comigo, eu tô falando com você. Responde. Me responde, pelo amor de Deus. Ou seja, por que o marido respeita a esposa, ou a esposa respeita o marido, em dar o direito a ele de não falar, e nós queremos que Deus fale ou faça do jeito que nós queremos? Aí eu tô colocando Deus dentro de uma caixinha. E quando que se pode colocar Deus dentro de uma caixinha? Então, assim, também não significa que você entrou. Não senti nada. Não significa que Deus não falou. Foi diferente, não chorei, não ri. Porque o que a gente quer? A gente quer entrar no secreto e sair de lá derramado, transbordando, falando em outras línguas, sapateando, canela de fogo, rajada de glória. Excelente. Mas você vive só de sim? Você vive só de confete? Você vive só de presente? A vida tem muito menos presente e muito mais não do que sim. E a gente, acredito eu que justamente uma estratégia de Satanás, a gente passa a pensar que não somos dignos da presença de Deus. Número 1. Como você não é digno da presença de Deus, sendo que ele rasgou o véu? E o que me dá direito de entrar na presença de Deus é o sangue de Jesus e é Jesus. E ele fala, tudo que pedirem em meu nome está feito. Então, assim, esquece esse negócio que você não é digno. Porque ele já nos justificou. Então, podemos entrar na presença dele. É o primeiro trauma que a gente tem. Deus não me aceitou, Deus não quer falar comigo, Deus está de mal de mim, Deus ficou bravo com o meu pecado. Não é nada disso. Agora, Deus está se relacionando com você. E ele se relaciona do jeito que ele quer. É ele que está no controle, não a gente. E muitas vezes a gente quer ter o controle, inclusive, de Deus. O fato de você não enxergar a resposta naquela hora não significa que Deus não falou com você. Quantas vezes você já viveu alguma coisa com Deus que você não imaginava que a resposta já estava pronta e você só foi entender a resposta depois de um tempo? Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Já. Ou seja, não significa que Deus não estava falando. Significa que eu não estava entendendo. Então, a gente tem que desmistificar isso, porque Deus fala, Deus está ali. A alegria do culto do Antigo Testamento era saber que Deus estava ali. E hoje a gente quer que Deus esteja ali soltando fogos de artifícios, mandando cair fogo do céu e tudo mais. Mas nem sempre foi assim. Ou Deus não precisa se manifestar desse jeito que nós queremos, porque senão nós estamos limitando Deus. Agora, eu falo com ele, eu me apresento a ele e eu aguardo. O senhor está aí? Esses dias o senhor falou no culto, na pregação, que eu falei, é pra mim, assim. O que te faz pensar que Deus não tá te ouvindo? O fato dele não tá te respondendo não quer dizer que ele não tá te ouvindo. Se ele tá ouvindo o presbítero, se ele tá ouvindo o Daniel, por que ele não tá me ouvindo? Ele tá me ouvindo. Sim. Meu Deus. E é isso, a gente mistificou, a gente quer o místico e a gente joga na conta de Deus. Como se Deus fosse um irresponsável, ou se Deus fosse sentimental, ou Deus não acordou num dia bom. Não existe isso. Quando eu disse que tem dia que você não quer conversar comigo, não significa que tem dia que Deus não quer conversar. Significa que a gente se relaciona. E às vezes você não quer falar comigo porque você fala assim, cara, nada a ver. Eu já falei 1000 vezes para ele. E quantas vezes você entra na presença de Deus pedindo para Deus mudar a palavra dele? Já não acontece? De você falar assim, Deus, fala comigo, eu quero aquele emprego. Deus, fala comigo, eu quero aquele emprego. Mas é óbvio que ele já falou não. O emprego vai te tirar da igreja, o emprego vai fazer isso, o emprego vai fazer aquilo, o emprego é uma sedução financeira, o emprego é isso, o emprego é aquilo. Ele não vai mudar a palavra dele. Mas você quer insistir que Deus se dobre à tua vontade. E aí Deus não vai falar. Então tem muitas coisas que a gente leva em oração querendo que Deus mude a palavra dele. Ele não vai mudar. Mesma coisa. Deus abençoe a minha vida financeira. Tem um caminho. Ele já apresentou esse caminho. Você está fazendo? Não estou fazendo. Você não precisa nem orar. Você só precisa praticar para a tua vida financeira acontecer. E assim por diante. Então, eu acho que... Não, tenho certeza que nós hoje devemos, primeiro, tirar da nossa cabeça que Deus não
não me vê, que Deus não me escuta, que nós custamos muito caro para Deus. Nós custamos o Filho dele. É verdade. E Romanos 8:32 destrói qualquer pensamento desse, porque é aquele que não poupou o seu próprio Filho, porventura nos entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Eu acho esse graciosamente tão É forte no meio. demais, é demais, é demais, é demais. Então, nós temos que entrar diante de Deus numa postura de que eu sei que Ele está aqui. A hora que você entra falando assim, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está me esperando, não vai dar errado. Não vai dar errado. Agora, o que a gente vai tratar? Se você vai tratar alguma coisa que você está contrariando Deus, ele não é igual eu. A Ana Clara vem e faz um negócio e fala, Ana Clara, se você fizer eu não falo mais com você. Ou, Ana Clara, eu já disse não. E aí Ana Clara volta, eu já disse não. Eu já disse não, eu já disse não. Deus fala, meu filho, tá registrado aí mais de 4.000 anos, já falei com Moisés, já falei com Davi, já falei com todo mundo que não pode. Você vai querer ser o que vai mudar O isso? alecrim Não dourado. vai mudar. O alecrim dourado não dá. Então, não tem jeito. Mas nós temos também que entender que de vez em quando a nossa orelha tá entupida, de vez em quando Deus vai falar não do jeito que você quer, mas de outra forma. Às vezes eu já entrei no quarto falando assim, Deus, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não saio daqui. E eu não ouvi nada, não ouvi nada, não ouvi nada. Falei, ixi, acho que eu não tô com moral hoje não. Aí de repente você sai do quarto, daqui 2 minutos, ou daqui 1 hora, ou daqui 4 horas, ou no outro dia, bum, vem a resposta. Então como falar que Deus não falou? E como falar que Deus não me ouviu? Cara, isso dá uma bela pregação, hein? Não. Dá uma bela pregação. As pessoas hoje, elas acabam tentando criar um Deus em volta de si, ou um Deus que tem que andar no seu ritmo, gostar da sua música, gostar do seu estilo, gostar da sua cultura, e não cabe, não cabe. Eu sou o servo. Eu escolhi ele como Senhor da minha vida. E aí, isso que muda tudo. A reverência das pessoas a entrar na presença de Deus. Quando a gente tem reverência, que é uma palavra difícil para a gente entender, mas quando a gente tem reverência de entrar na presença de Deus, a gente já sente a presença de Deus. Fala, uau, Deus está aqui. E por que a gente entra com reverência? Porque a gente tem um peso de privilégio. Que privilégio estar aqui onde Deus está. Muda tudo. Na maioria das vezes, não é Deus que não quer falar comigo ou não quer me ouvir. A maioria das vezes é eu que estou orgulhoso demais. Sabe aquele papo de tipo, se você não baixar a crista, você não conversa comigo. Eu acho que tem hora que Deus faz isso. Não conversa comigo não, porque você não quer me ouvir não. Você tá meio doidinho demais. E o orgulho nos impede. Não quer ouvir o que eu tenho pra falar, você quer ouvir sua opinião com a minha voz. Opinião. Exatamente. Acho que isso define bem. Aproveitando essa parte de oração respondida ou não respondida, a palavra de Deus, ela diz assim, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Quem são os justos? Eita, glória. Eu não tenho dúvida que eu sou justificado. Justificado pelo Senhor. O que nos dá esse direito é o nome de Jesus. Né? Então, é o nome de Jesus, é o privilégio de poder orar em nome de Jesus, e é essa oração. É lógico que tem gente que tem muita moral. Então, assim, são níveis de oração, porque tem níveis de relacionamento. Então, eu posso chegar e falar, Deus, faz isso por mim, por favor. E Deus falar, não. E aí você chega e fala assim, Deus, faz isso por mim, por favor. E ele fala, sim. Por quê? Ou é o seu momento, ou é o seu tempo, ou é a sua maturidade que levou a isso, ou é a sua credibilidade com Deus. Por que Deus puxou a orelha de Moisés só porque ele tocou a rocha? Por que Deus puxou a orelha de Miriam só porque ela falou que Davi estava parecendo um palhacinho? Por que Deus fez algumas coisas que ele fez e deixou registrado como? Porque são níveis de relacionamento. E a mesma coisa acontece com a gente. Então, o justo, aquele que está em Cristo, é justificado. Então, ele tem o direito, porque tudo que pedirem em meu nome, crendo, receberão. E todas as vezes que pedirem em meu nome, buscar-me-eis e me achareis, quando me achardes de todo o vosso coração, quando me buscardes de todo o vosso coração, e assim por diante. Ou seja, o condicionamento ou a condição é essa. Jesus. É ele que faz a coisa acontecer. E
o nosso momento é de falar, Senhor, o Senhor pode fazer? Essa é a oração do justo, porque também a gente tem... Elias era homem comum. E ele falou, não chove, não choveu. E eu não acho que Elias era um homem comum. Eu ia falar isso. Longe de mim discordar da palavra de Deus, mas comum é forte. Mas o que a Bíblia está querendo falar? Elias está nesse nível aqui. Uhum. Mesmo nível que todos vocês. Porque o que acessava o céu não era Elias. O que acessava o céu era o intermediador, que é Jesus. Que esse eu tenho acesso. A Bíblia está falando, você tem acesso, eu tenho acesso, todo mundo tem acesso. Elias era um homem comum e ele teve acesso. Vocês, crendo, receberão. A oração do justo salvará o enfermo, a oração do justo vai fazer coisa sobrenatural acontecer, a oração do justo. E aí eu posso ir para João 14, 12, que diz, vocês farão as mesmas obras e até coisas maiores. Eu fiz a pergunta porque, às vezes, eu já ouvi pessoas falando assim, a criança, vamos pedir para a criança orar porque ela é inocente, a oração dela tem mais acesso. Mas como tem mais acesso? A palavra de Deus fala que é o justo. Né? E acaba mistificando isso. Mistifica. E a igreja, inclusive, se perdeu um período da história nisso. Porque lá no período das trevas, eu estava até estudando isso ontem, que eles combatendo o islamismo, eles colocam as crianças. Uma das cruzadas, eles mandaram só criança, gente. Só criança, porque elas eram inocentes e elas tinham mais moral, E aí eles mandam crianças e acontece uma chacina de criança. Porque as crianças são mais puras, porque as crianças têm mais acesso ao reino. E aí montaram um exército, uma primeira linha de exército nas cruzadas de crianças. Meu Deus. Morreram. Então... a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o pessoal também pega uma interpretação aí abençoada. Né? Tá colocando as crianças na linha de frente ali e não... Não é real. Né? O pessoal tem uma tendência muito grande a pegar um monte de crença, de um monte de coisa, misturar, fazer um batidão e falar assim, é isso que tá na Bíblia. Mas por quê? Porque quer se favorecer. Então, se pegar e falar assim, ore 3 vezes ao dia como Daniel orou, jejue como Daniel jejuou, fala, é para mim não. Mas aí, ó, as bênçãos do Senhor correrão atrás de você. Aleluia! Já sinto Deus nesse lugar. Favorecimento, né? Entrando numa linha final aqui, a gente tem mais 2 perguntinhas que são de histórias, pra vocês contarem histórias. Então, primeiro, qual foi a oração mais impactante que você já fez? Pra você e pra você. Começa aí, presbítero. Oração Essa é fácil para mim responder. Você quer pensar? Para mim é fácil. É uma história meio comédia, porque eu estava em treinamento, vamos dizer assim. Então foi lá no meu período quando eu me converti desde cedo. Minha linha histórica é assim. Minha mãe se converte, eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. E aí começo a caminhada, minha jornada, com 9, 10 anos, Deus falava muito que eu seria pastor. Ok. Aí depois eu tenho que parar de ir na igreja por uma questão familiar, meu pai não nos impedia de ir para a igreja e tudo mais. Com 12 anos, meu tio e minha tia me levam para a igreja e eu participo lá dos adolescentes, fico até os 15 anos meia boca, sabe? Conseguia ir em algumas programações, acampamentos, mas não conseguia frequentar. E aí eu fico dos meus 15 até os meus 18 anos trabalhando. Um período impedido de ir para a igreja evangélica, e aí depois, no outro ano, eu começo a trabalhar, e aí vou até os meus 18, depois dos 18 eu arrumo um outro serviço que eu trabalho de segunda a segunda, e eu fico dos meus 18 até os meus 20 anos trabalhando de segunda a segunda-feira. E aí no serviço, era um serviço que tinha um período assim mais tranquilo, eu compro uma Bíblia e começo a ler a Bíblia ali. Mas eu nunca deixei de ser crente. O presbítero é testemunha disso, que eu nunca fui de aprontar, de fazer baderna. Pelo contrário, eu sempre era o equilíbrio ali dos meus colegas descabeçados. Até que não, né? Tiago era do bem mesmo. E aí, nesse período, eu começo a ler a Bíblia no meu serviço e começo a descobrir algumas coisas de Deus sem interferência nenhuma. Era eu e a Bíblia. E aí eu começo a falar assim, o que eu ler, eu vou praticar. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ser a palavra de Deus até hoje, eu vou praticar. E aí eu começo a me deparar com alguns textos, me converto assim de falar, vou buscar Deus em primeiro lugar, através de Mateus 6,33, e aí depois vem a fala de oração.
se pedirem em meu nome, crendo, receberão. Eu falei, opa, peraí, se pedir em nome de Jesus vai acontecer, então eu vou começar a orar. E aí eu comecei a ter uma série de experiências com oração. Algumas marcantes. Uma delas com o meu cachorro. Eu tinha um vira-lata que estava muito doente, já era fim de carreira dele já. E o cachorro estava lá sofrendo. Já tinha caído o pelo. Ele tinha, tipo, quase que era uma doença na pele dele, assim. Parecia um cachorro sarnento, assim, sabe? E vem. Aí um dia eu olhei pro quintal e falei, Deus, tudo que pedir em seu nome, crendo, vai acontecer? Deus, leva o meu cachorro. No outro dia eu acordei e o cachorro estava morto. E ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei feliz. Aquela tristeza foi compensada porque Deus me ouviu. E o meu sentimento era esse. Uau, Deus me ouviu! E aí eu falei isso pro meu pai. Falei, pai, eu orei ontem e o cachorro morreu. Ele falou, então você enterra. Aí eu já fiquei meio abalado. Aí depois eu fui trabalhar. Trabalhava ali na Ponte Preta e eu descia na João Jorge e ia caminhando até o Hospital Samaritano. Tinha que atravessar ali, quase que era Aquidauana, não lembro o nome exatamente daquela avenida. E ali na avenida era sempre um caos para atravessar. Às vezes eu ficava 5 minutos lá para tentar atravessar e não conseguia, só a hora que o semáforo fechasse. E aí eu ali falei assim, Deus, tudo que pedir em teu nome, eu te peço em nome de Jesus, que eu consiga atravessar tranquilo essa avenida. A hora que eu pus o pé na calçada da avenida, estava parada. Eu comecei a dar risada, eu até sentei na avenida, sem brincadeira, eu sentei. Falei, não é possível, Deus me ouviu. E aí fui pro trabalho e tal. E depois, de novo, uma outra experiência que foi que eu saí às 10 horas da noite, ônibus lotado, aquele dia eu estava muito cansado. Eu falei assim, Deus, tudo o que pedires em teu nome. Ah, Senhor, como eu queria um lugarzinho no ônibus hoje. Era o horário de pico. E Deus ministrou assim no meu coração. Eu posso dar um ônibus inteiro. Eu falei, é verdade, ele é Senhor, ele pode dar um ônibus inteiro. Aí eu falei assim, não, Deus, eu não preciso de um ônibus inteiro, não. Um lugarzinho. E de repente veio 2 ônibus, um lotado. Aí eu olhei, vinha vindo o outro atrás. Falei, pô, os 2 ônibus, um atrás do outro. Falei, vou ficar no de trás que tô vendo ali, tem menos gente. A hora que saiu esse lotado, o outro de trás não tinha ninguém. Era o motorista e o cobrador, e eu fui o primeiro a entrar. E o ônibus vazio. Vazio. E eu falei assim, Deus, o Senhor tá me ouvindo, o Senhor é demais. Porque o Espírito Santo falou assim, eu posso te dar um ônibus inteiro. Eu falei, sim, o Senhor pode dar um ônibus inteiro. Mas eu só queria um lugarzinho. E aí vem o ônibus inteiro para eu escolher o lugar. Então, assim, essas 3 experiências foi o início de eu começar esse processo de oração. E é ali que começa ali o meu ministério de oração. Eu amo. Se eu pudesse, a gente ficaria aqui, ó. Amo ouvir essas histórias, assim, de experiência com Deus. A minha experiência mais marcante de oração, eu lembro até hoje que foi na Igreja Batista Nacional. Era nacional ainda, no São Bernardo. Faz tempo. E a gente estava num momento onde o pastor Jorge estava tendo a revelação dos nomes que estavam escritos no livro da vida. E eu lembro que ainda, acho que foi numa conversa com o pastor Leandro, e você tinha visto até o nome do anjo, tudo. Eu falei, meu Deus, e no dia eu faltei. E no dia seguinte eu consegui, acho que eu estava trabalhando, não me recordo bem exatamente como que era, mas eu consegui ir numa vez que ele estava com a Valda ali, né, e estava falando quem que estava com o nome escrito. E eu lembro muito, mas muito bem, que foi a minha oração mais sincera. Porque eu pegava e falava assim, poxa, eu preciso. Imagine a vergonha que eu vou passar aqui se o pessoal ver que eu não tô com o nome escrito no livro da vida. E pior de tudo, o meu medo. É, o medo. Eu vou pro inferno. Meu medo era isso. E até que eu peguei e falei, mas peraí, não é por isso? Não tá nisso o sentido de estar com o nome no livro da vida. Falei, não, Jesus, não é por isso, não é por medo, não é por vergonha. É por amor. Eu queria que o meu nome estivesse escrito no livro da vida porque eu te amo, porque eu quero ter esse relacionamento contigo, porque eu acredito que o Senhor é meu Salvador. E eu fiz essa oração nesse sentido, falando, olha, não é por nada disso. É em virtude do que eu quero. E o que eu quero é passar a eternidade contigo. Por isso que eu quero meu nome no livro da vida escrito. E eu lembro que quando o pastor chegou, ele olhou para mim. A Valda olhou. Misericórdia, mas eu explodi de alegria, que foi o momento mais marcante para mim. Essa, assim, tive bastantes experiências de oração, mas essa para mim foi aqui, quando eu lembro ainda hoje, eu até arrepiar. Foi a mais marcante. Essa valeu a eternidade, né? Então tem que, sem dúvida. Amém, foi isso. Vocês conhecem alguém que teve a vida mudada por conta de criar um hábito de oração? Sim.
várias pessoas. Eu vou usar os exemplos de hoje, né? Eu vejo pessoas que eu acompanho já há mais de 10 anos aí e vendo a pessoa buscando Deus, lendo a Bíblia, orando, e eu falo, uau, muda tudo, 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 tudo. O vocabulário, as atitudes, é muito bonito de ver. Já vi inúmeras situações. Então, eu, graças a Deus, tenho vários testemunhos de que a oração, de fato, transforma a vida das pessoas. Eu acho que eu mudaria um pouquinho essa questão de ter visto uma vida transformada, mas sim de uma pessoa que sempre orava. Eu conheci a avó da minha esposa, a dona Ernestina, a mãe da minha sogra, e ela era uma pessoa que vivia em constante oração. E isso me chamou muita atenção nela. Ela estava olhando para a gente, assim, conversando com a gente, ela estava orando por você enquanto ela estava ali, e isso me marca bastante, sabe? Não essa transformação, mas uma constante oração. Aquilo me impulsionou, eu lembro por muito, a buscar mais a Deus por conta disso, a me modificar mesmo. Falar, poxa, como uma pessoa consegue tanto tempo orar? Eu lembro que ela abrigava pastores que vinham de outras cidades, ela abrigava na casa dela porque eles passavam lá, porque eu preciso que a senhora me abençoe, eu preciso que a senhora ore por mim. A casa dela era conhecida por um ponto de oração. Uau. E isso eu achava sensacional. Todo momento que você chegava lá, e minha sogra pode confirmar aqui para vocês, mas todo momento que você chegava lá, ela estava orando, ela estava intercedendo, Era sensacional. Você chegava perto dela, você ficava todo arrepiado, assim. Por quê? Porque a todo instante ela estava orando. Era muito lindo de ver. E eu tive poucas oportunidades, mas quando me fala alguma coisa relacionada a ela, a mensagem, a imagem que me vem à cabeça dela, ela já partiu para a eternidade com Cristo, a imagem que me vem é dela orando. Ela me deu um presente uma vez que eu fui lá na Bahia, quando a gente foi abrir uma igreja lá na Bahia. Ela me deu um presente, ela deu um presente orando por mim através de um presente, uma camisa que eu quase não uso. Eu quase não uso a camisa porque eu deixo guardada, porque é um presente que eu recebi à base de oração. Então, para mim, não é que eu não tenha visto pessoas sendo transformadas, mas eu me vi sendo transformado por conta da vida dela, numa busca maior por Deus por conta disso. Show. Bom, era basicamente isso que a gente separou para conversar com vocês. Tem alguma coisa sobre Getsemane, sobre oração, que você tá no seu coração de falar que a gente não perguntou? Olha, igreja, se prepare, porque o Getsemane vai ser um momento em que é a confirmação ou a nossa convicção como igreja. Nós temos dito já desde o início da Igreja de Cristo Arena que nós não queremos ser uma igreja que tem um ministério de oração, mas nós queremos ser uma igreja que ora. Eu tenho convicção de que Deus está nos levando para um mês de julho sobrenatural, onde algo vai acontecer. E eu creio muito que Deus pode derramar do Espírito dele numa medida que todos nós tenhamos fome e sede de Deus, a ponto de priorizarmos a oração, priorizarmos a vida devocional, priorizarmos o reino de Deus, priorizarmos a vontade do Senhor. E essa é a minha expectativa. Então, se eu posso fazer um pedido a você, se eu posso pedir um presente de aniversário, um presente de ordenação, um presente de Natal, um presente de vida, eu peço a você, não falte no mês de julho, porque Deus quer tratar o seu coração. Amém. Eu comecei o pensamento referente ao Getsemane quando o pastor lançou a ideia de não criar expectativa. Eu queria ser surpreendido por Deus. Eu queria chegar lá e ser surpreendido. Mas a verdade é que não tem como. Quando você começa a falar do Getsemane, começa a ouvir como vai ser, começa a ver toda a atmosfera que está se criando ali. Olha, não tem como. Eu começo a pensar, já começa a dar tremedeira diante de tanta coisa que acredito que a gente vai viver naquele lugar. Não tem como a gente pensar em oração e não pensar em ser impactado por Deus. Eu acredito que as pessoas que forem sem expectativas alguma, ela vai ser impactada. Aquelas que forem com expectativas vão ser surpreendidas. Então, não falte mesmo, ou melhor, esteja presente em cada culto, porque vai ser extraordinário o que Deus vai fazer nesse momento com a gente. Nós temos culto toda quarta-feira às 20 horas e todo domingo às 9h30 ou às 18h30. Estar lá, mas não só de ir, estar presente. Estar lá. Eu vou pedir para a gente encerrar como última coisa, eu vou pedir, pastor, para você fazer uma oração
por nós, uma oração por quem está assistindo, para que Deus impacte a vida dessa pessoa e para que, se a pessoa assistir esse mês, que seja um mês que vai mudar a vida dela, mas se a pessoa deu uma perdida ali na internet, viu lá para agosto, novembro, dezembro, que Deus também esteja movendo ela a fazer algo para ter uma vida de oração e para ter uma intimidade com Deus. Amém. Vamos orar. Se você puder aí, levante uma de suas mãos e eu quero orar abençoando você. Amado e querido Deus, obrigado por essa pessoa que está aí do outro lado. Senhor, eu não sei exatamente a hora, eu não sei exatamente o período do dia que ela vai ouvir, que ela irá assistir esse podcast, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe das necessidades deste coração. E nós, Deus, que cremos em Ti, sabemos que a maior necessidade da nossa alma é mais de Ti. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que esta vida, ela se volte para o Senhor totalmente, que ela entenda que não é só orar pela comida, que o Senhor tem um relacionamento, o Senhor tem uma nova história para esta vida preciosa. O Senhor tem uma revelação, e a revelação já nos foi dada, e está impressa na Bíblia Sagrada. O Senhor escolheu um lugar, e esse lugar se chama igreja. O Senhor escolheu formas, e as formas é de se relacionar com um povo para que a gente possa ser aperfeiçoado por aquele que é perfeito. Não somos o povo perfeito, mas somos o povo que cultua aquele que é perfeito, e o nome do perfeito é Jesus Cristo. Senhor, que este meu irmão, que esta minha irmã, não importa o período da vida dela, não importa o que ela faz profissionalmente, não importa os sonhos, não importa o que ela já fez. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo esteja ativando dentro dela a fome e a sede de mais de Ti. Que o Teu Espírito alcance, renovando esta mente, trazendo cura às emoções, aos sentimentos, cura no físico, trazendo, Senhor, um renovo na mente, a ponto desta pessoa não ser mais conhecida por quem ela era, mas que ela seja conhecida por quem ela passa a ser, por causa da Bíblia Sagrada e por causa do relacionamento contigo. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Deus te e abençoe. amém.